Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos continuar a falar de mentiras. Vamos primeiro pedir a orientação do nosso Deus para que nos ajude a entendermos e compreendermos estes tempos. Nosso Pai que habita nos altos céus, Senhor, te agradecemos mais uma oportunidade que nos dás em, na realidade, nós não só vivermos no tempo em que vivemos, mas também de tu nos fazeres compreender e relacionar estes últimos eventos com as profecias bíblicas. Te agradecemos por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quero-vos trazer, antes de mais, um conhecido verso bíblico. Ele encontra-se em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a segunda carta de Paulo ao povo de Tessalónica. E é justamente este verso o mote deste canal. 2 Tessalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 3. Reparem, muitas vezes vocês ouvem isto da minha boca. Diz o seguinte: ninguém de modo algum vos engane. Depois continua falando no contexto do papado, mas é sobre esta primeira frase que vos quero falar. Sempre vos transmito esta ideia e é o mote deste canal também, como vos disse: ninguém de modo algum vos engane. Não se deixem enganar de maneira alguma, meus queridos. Apresento-vos estas notícias que vocês veem no ecrã neste momento. Não vou ler, vocês conseguem ler bem. Vocês conseguem perceber que, na realidade, e dou graças a Deus por isso, muitas pessoas ao redor do mundo estão abrindo os seus olhos, estão cada vez mais acordando para este problema que colocaram dentro da sociedade, estão acordando para esta dura e triste realidade. É verdade que no primeiro evento que se passou, as pessoas, na realidade, a maioria delas deixou-se enganar. Mas, na realidade, também elas estão a acordar e estão a perceber que as coisas não são tão lineares como nos quiseram fazer acreditar. E a prova disso é que, na realidade, as grandes entidades, como vocês veem, estão a braços com este problema, com esta despertar de consciências. Penso que, na realidade, o Espírito de Deus está trabalhando também com as pessoas lá fora no mundo, com as pessoas que, na realidade, têm andado em trevas. Elas estão a acordar para um problema que, na realidade, muitos cristãos insistem em dormir. Muitos cristãos insistem em dormir, o chamado sono das massas, onde, na realidade, eles apenas se deixam levar por aquilo que lhe dizem. E confiam nas grandes instituições nacionais e internacionais que não mais querem do que, na realidade, o mal deles e o mal de todos. Por causa destas coisas que vocês veem, por causa destas notícias, por causa destas coisas que nos estão a querer impor, e daqui em breve novamente nos vão fazer as mesmas coisas que fizeram anteriormente, os Estados que me partilhou a Federação, Internacional de Futebol, é que a FIFA registou 400 atletas mortos em ataques cardíacos e nem apenas no espaço de 6 meses. Então, muitos atletas estão sofrendo do coração, muitos atletas estão pura e simplesmente caindo para o lado, e não falo só de atletas do futebol. Na realidade, estes foram números que a FIFA registou concernente ao futebol. Temos desportos como o futebol americano, temos desportos como o ténis e outros variados desportos que, na realidade, exigem um pouco mais de esforço da parte dos seus praticantes. Esforço esse que, na realidade, tem levado a uma sobrecarga do coração. O coração que é alimentado por veias essas que, infelizmente, têm estado entupidas por conta daquelas coisas que vocês viram ao início. Então, meus queridos amigos, dou-vos provas inequívocas de que, na realidade, estas coisas que vão acontecendo, estas coisas que nos sugerem, elas estão sendo usadas, não é? Estão causando, estes muitos males em desportistas, sobretudo aquelas pessoas muito ativas,
que na realidade estão usando mais o seu corpo e ele ressente-se muito mais rapidamente. Há muitas notícias de pessoas que simplesmente tombam para o lado em ataques cardíacos, nomeadamente condutores de autocarro e por aí fora, e tem havido muitos constrangimentos ao longo destes tempos, um pouco por todo o planeta. Na realidade, quando essas pessoas são levadas à morgue e são autopsiadas, sai do corpo dela, os médicos legistas acabam por tirar do corpo dela coisas como estas que vocês veem, coisas, digamos, aborrachadas, coisas que são uma espécie de coágulos que saem das suas veias, que têm causado, digamos, estas paragens cardíacas. Meus queridos, não se deixem enganar, é o que eu vos digo sempre. Tenho falado a várias pessoas de várias idades, as pessoas não sabem, não conseguem perceber, não conseguem, sobretudo, relacionar uma coisa com a outra. Aquilo que nós sabemos devemos transmitir aos outros. Devemos falar, devemos salvar vidas. É o propósito do cristão, é o propósito de cada um de nós como ser humano nesta terra. Salvar vidas. Sobretudo, essas vidas salvas, elas terão mais tempo para meditar nas coisas de Deus, porque se Deus assim o quiser, essas pessoas vão acabar por descobrir a verdade. E, sobretudo, terão mais tempo para se arrepender dos seus pecados, porque o arrependimento é algo essencial nesta altura em que vivemos. Portanto, amigos, cada um de nós é uma ferramenta no estojo de ferramentas de Deus. É uma analogia que eu costumo usar. Então, cada um de nós tem uma tarefa a desempenhar na salvação das almas. Eu quero desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. Levar o amor de Cristo, levar o conhecimento do verdadeiro Deus e, na realidade, também, como eu puder, quero fazer com que as suas vidas se prolonguem o máximo possível para que não sejam ceifadas antes do tempo, por causa destas coisas que vocês sabem. Então, quanto mais tempo as pessoas vivem, mais tempo elas têm a hipótese de se arrepender e perceber o erro que está à sua volta. Portanto, amigos, não hesitem. Se vocês sabem destas coisas, se vocês sabem como evitar o mal e como as pessoas podem viver mais tempo, não fazendo e não tomando determinadas opções, as quais vocês sabem, não estou conseguindo falar aqui porque existe algum cuidado para falar certas coisas, mas penso que vocês saberão que determinadas coisas apenas estão contribuindo para uma morte um pouco mais acelerada das pessoas. Então, meus queridos, falem, divulguem, façam saber a verdade aos outros para que os outros também não vivam enganados. Não fiquemos com a verdade para nós. Ela não é nossa, não é minha, não é de ninguém. A verdade é de todos. Vem de Deus e pertence a toda a humanidade. Portanto, meus queridos, seja lá qual for a verdade, seja sobre questões de saúde que estamos aqui a falar ou sobre questões de doutrina, de fé, seja lá o que for, ela deve sempre ser partilhada. Este é o meu apelo para cada um de vós, este é o meu desejo para cada um de vós, que vocês sejam veículos de transmissão de vida, de verdade e de bênçãos. Desejo essas bênçãos do Senhor em vossas vidas e até à próxima.